Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, Matias Rojas está fora do Corinthians. Ele alega não ter recebido aquilo que foi combinado com ele na virada do ano passado para cá e até já teria assinado a sua rescisão de contrato. Não joga mais pelo Timão. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já se inscreveu no canal? Tô aguardando a sua inscrição pra gente bater 1 milhão de inscritos com muita felicidade, muita alegria, muita gente chegando aqui nos últimos dias e o meu muito obrigado, desde aqueles que estão desde o começo, mas especialmente quem tá chegando agora. Valeu? Bora falar do Timão e essa bomba que surgiu ao longo do dia, porque acabou o casamento mal sucedido, né, dá pra dizer assim, entre Corinthians e o paraguaio Matias Rojas, que inclusive vestia a 10 do Corinthians. Que loucura, que loucura. A informação foi publicada ou divulgada inicialmente pelo jornalista Benjamin Bach, que é muito informado, né, sobre o Corinthians, e ao longo do dia ele chegou a publicar na sua rede social que o Rojas estava fora, que o Rojas alegava um não recebimento de valores e tudo mais, e que já teria pegado suas coisas, não teria comparecido ao treinamento, e que estava fora do Corinthians. Pois bem, aquele furdunço, aquela correria para todo mundo checar a informação, e ao longo do dia as informações foram surgindo, inclusive de que ele realmente não se apresentou ao treinamento, de que ele realmente já pegou as suas coisas. E o Corinthians publicou uma nota, no final do dia apenas, para dizer que recebeu com muita estranheza, né, com surpresa, que a diretoria foi surpreendida com o não comparecimento do paraguaio no seu expediente, né, para cumprir com as suas obrigações no treinamento, e que estava, né, realizando reuniões, né, com membros da diretoria, com o staff do jogador, para tentar entender o que aconteceu. Pois bem, o que eu recebi de informação? Que a rescisão, inclusive, já foi assinada. Eu recebi via staff do jogador que a rescisão já foi assinada. Eu ainda estou tentando confirmar essa informação com o Corinthians não me confirma essa informação ainda, mas via staff do jogador eu tenho que a rescisão já foi assinada. A questão é, de que forma você consegue uma rescisão contratual com valores a receber? Foi feito um acordo? Ele simplesmente fez uma rescisão unilateral, que a lei prevê quando você, né, não recebe determinados pagamentos do seu empregador, e ele se apegou a isso. O fato é, gente, vamos fazer algumas leituras. O Matias Rojas foi contratado pela gestão passada. Isso deveria significar alguma coisa? Não. Mas pode significar alguma coisa? Pode. Chega a nova diretoria e percebe que há alguns atrasos em relação ao Matias Rojas. E ele não vinha correspondendo desde o ano passado, né? O Augusto Melo dá uma entrevista na Band pra gente e fala o seguinte: a gente já acertou tudo com ele, realmente tinha um débito, acertamos com ele esse parcelamento e ele, né, naquela ideia do finge que me paga, eu finge que jogo, ele acabava não performando. Agora a coisa vai ser diferente. O Augusto deu a entender, naquela entrevista, que o Rojas não estava rendendo porque não estava recebendo. E, ok, é direito do jogador. Aqui é óbvio que há um erro do Corinthians, como em qualquer circunstância. Se o clube deve, ele tem que pagar. Aí você pode fazer a conjectura, né, do tipo, poxa, mas o cara também não está sendo profissional, porque eu não vou fazer esse julgamento, porque o erro está na origem, está em não pagar aquilo que é devido para o jogador. Que ele não correspondeu, fato. Se é por conta disso, se ele fez corpo mole, não sei. O fato é, ele nunca conseguiu ser o jogador que a gente viu no Racing. E que, né, gerou toda essa expectativa a ponto dele vestir a camisa 10. Beleza. Vira o ano. A nova diretoria faz um acordo com ele. 5 milhões de reais por esses direitos de imagem que estão atrasados. Vamos fazer esse parcelamento até a metade do ano, em 5, 6 vezes, beleza. O Corinthians pagou em janeiro e não pagou em fevereiro. Só que fevereiro tem 29 dias. Estamos no último. No 29º dia, ele não recebeu e, quer saber? Vou embora. É claro que, assim, não é normal, e infelizmente eu tenho que dizer isso, que dentro de um futebol que normaliza atraso de salário, não é normal você se tornar intransigente, e eu não estou dizendo que ele está errado, tá? Eu estou apenas constatando. Não é normal você se tornar intransigente com a falta de pagamentos tão curtos, tão recentes. Porque, ok, tinha um atraso lá
considerável no ano passado. Ele permaneceu. Inclusive já tinha a informação de que ele podia não continuar. Mas o Augusto Melo e os seus pares lá sentaram com o jogador, com o staff dele e resolveram. Não, tem isso aqui, vamos pagar e tudo mais. Parcelaram e pagaram a primeira parcela. Aí, pô, não paga a segunda. Aí me ajuda aí também, né? Mas não é comum, no meio do futebol que normaliza atraso de pagamentos, o jogador na primeira ou na segunda, né? Porque já tinham atrasado com ele lá, mas na segunda, digamos, roída de corda, agora eu vou embora. Não é normal. E acho até interessante que isso aconteça. Porque assim, não podemos normalizar clubes endividados e devendo e contratando, e eu acho que isso pega também. O Rojas percebeu que eles estão me devendo. Virou o ano, a pressão está muito grande. Eles não param de contratar. E acabaram de contratar um jogador ao custo de 2 milhões de reais, que é o Igor Coronado, que, vejam só, joga na mesma função do Matias Rojas. O que ele pensou? Pô, estão brincando comigo, né? Estão me devendo, fazem um acordo, não pagam e contratam um cara que o diretor financeiro dá uma entrevista dizendo que ele custa 2 milhões de reais, ó, quer saber? Ou me paga ou não tem acordo. E o Corinthians não pagou. E ele foi embora. Eu tinha dado uma informação aqui na contratação do Matias Rojas e eu fui muito ofendido, inclusive, o que é normal, por alguns torcedores do Corinthians que reclamaram muito da minha informação. Por quê? Porque na época o Duílio foi a público e rebateu a informação, meio que, inclusive, debochando da informação, dizendo que isso era impossível, que o Corinthians não podia pagar nenhum valor para empresário e tal, antes do acerto e tal. A minha informação foi a seguinte, que o Rojas estava preocupado, o Rojas e o seu staff, em fechar com o Corinthians naquele momento de instabilidade financeira que o clube vivia. Ainda na gestão do Duílio. Ele tinha a proposta do Vasco, do Botafogo, e a do Corinthians, ela foi a maior, mas ele, na hora de fechar, se preocupou, porque havia um acerto de comissão para o empresário que não havia sido pago ainda e que o Rojas também estava preocupado em não receber. E quase a negociação subiu no telhado. Quando eu falei isso, meu Deus do céu, fui muito xingado, o próprio Duílio rebateu e beleza, ele foi anunciado, ele parou no Corinthians, até porque o Botafogo e o Vasco não fizeram contraproposta, isso eu ouvi do staff do jogador, que tinha a prerrogativa de cobrir e eles não cobriram, então a proposta do Corinthians foi maior, ele fechou com o Corinthians, mas na primeira ou na segunda ele vazou. Eu não sei se ele já chegou querendo ir embora, eu não sei se ele não se sentiu bem, não adaptou, ou se ele imaginava que fosse ser diferente. Eu não sei se pesou o fato do Coronado chegar ganhando mais e numa função em que vai fazer ele perder cada vez mais espaço. Eu não sei se foi tudo isso junto. O fato é, ele já ameaçou, no final do ano, em ir na FIFA para cobrar esses valores. E agora pode ser que ele faça o mesmo. E aí isso faça com que o Corinthians tenha que, inclusive, pagar todo o contrato do Matias Rojas. Todo o contrato do Matias Rojas. E é um dinheiro significativo, que pode gerar, inclusive, um transfer ban de do clube não poder contratar, dependendo da punição. Um casamento que não deu certo, o comportamento, o temperamento do Matias Rojas nunca foi bem aceito pelo torcedor, porque ele realmente parecia jogar com um desdém em alguns momentos, e eu não estou aqui alegando falta de profissionalismo, porque eu não conheço o Matias Rojas e não vejo os treinamentos. Nos jogos que a gente analisa, faltou muita coisa, né, gente? Isso é um ponto. O outro ponto é que faltaram com ele também nos bastidores. A ponto dele tomar essa decisão como rompante, tem algo mais que a gente não sabe? Isso a gente vai descobrir na sequência. Ou não, né? Mas o fato é, não é comum. Não é comum no meio do futebol e um jogador na primeira, na segunda incerteza de recebimento de algum valor, simplesmente meter o louco e falar, ó, aqui eu não jogo mais. É diferente, não estamos acostumados a ver isso. Por isso que eu não quero julgar, porque eu acho que o clube está muito errado nessa história. Né? E também, obviamente, a gente tem que falar que ele não performou, ele nunca jogou, ele nunca se entregou, mas assim, isso é do jogo, é o risco do futebol. Você assina um contrato, o jogador pode dar certo ou não. O fato é que o clube tem que arcar com as consequências. E não é comum, repetindo, né, me tornando repetitivo, não é comum fazer o que ele fez. Por isso que eu acho que tem mais alguma coisa que talvez a gente descubra na sequência.
e existe pessoas que estão insatisfeitas com o Fabinho. Então, podemos dizer que é até uma espécie de fritura, né? Essa informação aí que o Ben já divulgou em relação ao Fabinho Soldado. Fabinho Soldado está em guerra, gente. Mas mesmo é mais uma questão política. Ele está sofrendo uma pressão, só que eu conversei com pessoas hoje do Parque São Jorge que não gostam do Fabinho, tá? Acham ele realmente um cara ruim de relacionamento. Então, assim, não é... A informação é verdadeira, tá? O Fabinho tem problemas lá dentro do Corinthians. Se não é com 100% das pessoas, mas tem uma boa porcentagem. Então, isso que eu quero falar para vocês, tá? Aliás, pessoas do Parque São Jorge me mandaram o vídeo escrevendo: Samir, ó, recebi o vídeo aqui, é pura verdade, tal. Aí eu fui lá, conversei com as pessoas, enfim. Então, existe sim uma insatisfação com o Fabinho no Parque São Jorge e no CT Joaquim Grava, tá? Inclusive, né, na cúpula corintiana. Dos jogadores, pode existir um ou outro que não goste do Fabinho, tá? Os atletas que eu conversei, que não vão representar todos os atletas do Corinthians, são só os que eu conversei, nenhum deles falou mal do Fabinho para mim, tá bom? Então, acho que isso é importante, né? O pessoal pergunta qual o motivo. O motivo é realmente relacionamento, o jeito dele, enfim, um cara meio duro com as palavras, é o que falam, tá? Não estou falando que as pessoas alegam. Eu, por exemplo, né, a única vez que eu chamei o Fabinho, né, enfim, ele me atendeu bem, foi gentil nas palavras, enfim, não tenho nada a dizer. Aliás, chamei o Fabinho hoje para tentar pegar o lado dele e não consegui falar com ele. Não deve ter sido um dia muito bom para ele, a pressão realmente está grande lá no Corinthians. Então, o caso do Fabinho, gente, não é o famoso onde tem fumaça a fogo, tá? Tem gente realmente insatisfeita com ele lá. Ele passa por um processo de fritura dentro do clube. Não sei se ele vai aguentar, até porque ele não tem história nenhuma no Corinthians, não jogou no Corinthians como jogador, enfim, não sei se ele vai aguentar a pressão. Ele está num cargo hoje que é um cargo maior do que ele exercia no Flamengo. Não sei até que ponto ele vai aguentar e não sei até que ponto também hoje ele é importante no Corinthians. Sinceramente, eu não sei. Eu sei que tem uma turma do lado dele e uma turma contra ele no Corinthians, tá? O reino tá dividido. O reino tá dividido, tá? O reino tá dividido. Tem uma turma com o Fabinho e uma turma que é contra o Fabinho hoje no Corinthians. Isso é verdade verdadeira. Deixa o like aí, gente. Vamos embora para a gente continuar falando mais disso, tá? Agora, em relação a Matias Rojas, é importante a gente passar algo aqui para vocês, tá? O Matias Rojas sumiu. Ele abandonou os treinamentos no Corinthians. Esse aqui é o salário médio do brasileiro. 30 dias para ganhar isso aqui no final do mês. Imagine que você ganhe 25 mil todos os meses. Olha a diferença. Isso aqui é muito possível quando você aprende a usar todo o poder da internet ao seu favor. Então, não alegou nada, segundo o Corinthians emitiu uma nota oficial agora que diz o seguinte: a diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista foi surpreendida pela notícia de que o atleta Matias Rojas não compareceu ao treino desta quinta-feira. Representantes do clube estão em contato com o staff do jogador para entender os motivos que o levaram a tomar tal atitude e estudar as providências, tá? Então, o Corinthians não sabe ainda, tá? Não sabe ainda o que aconteceu, tá? O que aconteceu com o Matias Rojas, porque que ele sumiu, simplesmente desapareceu, né? Abandonou e não foi aos treinamentos, tá? Então é importante a gente passar isso para vocês. Agora, eu falei para vocês que eu conversei com atletas, né? Falei para vocês que eu conversei com funcionários do clube hoje, até no caso do Fabinho. Meio que uma coisa linkou na outra e a gente passou o dia todo falando apurando Fabinho e apurando Matias Rojas. O Matias Rojas alegou para alguns companheiros de trabalho, e é bom deixar isso bem claro,
Isso talvez é a visão do paraguaio, tá? Isso não é a minha visão e talvez nem seja a verdade. Estou falando que é o que o paraguaio alega, tá? Ele considera que o Corinthians atrasou o pagamento desse mês, do acordo que fez com ele para pagar os atrasados. O Corinthians tem uma dívida aí de aproximadamente 5 milhões de reais com o Matias Rojas. Ele alega que o Corinthians atrasou porque o Corinthians está arrumando um motivo para que ele vá embora do clube. Porque eles, na visão dele, o Corinthians não quer mais contar com ele lá dentro, não quer utilizá-lo. E ele citou, você vê que eu trago detalhes para vocês do que as pessoas me passam, e quando ele foi citar isso, ele citou o Fausto Vera para alguns jogadores do elenco, que o Corinthians não quer mais nem ele, nem o Fausto Vera lá dentro, e que está arrumando motivos, atrasando pagamentos dele, né, que foi esse mês agora aí que atrasou, simplesmente para dar uma forçada na saída dele, tá? Essa é a visão do Rojas, Agora é o seguinte, essa é a visão do Rojas. Eu acho que não faz muito sentido o que pensa o Rojas. Por quê? Porque é o seguinte, tudo bem, se o Corinthians deu uma forçada e ele caiu, mordeu a isca, abandonou o clube, vai gerar abandono de emprego, judicialmente, o Corinthians pode até sair por esse lado. Pelo outro lado, dependendo qual vai ser a batalha jurídica, o que alega o jogador, o que ele alegou internamente por não comparecer aos treinos ou não, nós vamos ficar sabendo disso. Eu penso o seguinte, para o Corinthians não é interessante, né, que o Matias Rojas saia do clube alegando falta de pagamento. Porque se o Matias Rojas acionar a FIFA e o Corinthians corre o risco de ter que pagar o contrato integral do atleta. E o contrato integral do Matias Rojas é uma pancada, meu amigo, tá? Nós estamos falando aí de um atleta que ganha, vou colocar um mínimo, tá? Que ele ganha mais do que isso. Ele ganha R$1 milhão por mês. E aí vocês têm que descobrir não, vocês têm que entender por que eu passei 3 anos aqui criticando do William Monteiro Alves, que tinha os seus pupilos para tudo quanto é lado, porque o que ele tinha, né, de jornalista, de gente que o amava. Cara, o Duílio Monteiro Alves, ele deu um salário de 2 milhões e 100 para o Yuri Alberto. Ele deu salários absurdos para cada jogador no Corinthians. O Roger Guedes, se ficasse, meu amigo, a gente ia ter que dar o clube para o Roger Guedes, tá? E ele me contrata um jogador com um trabalho que o seu Alessandro e ele fizeram, que foi um trabalho, sabe, um trabalho nojento, velho. Um trabalho de gente que não merece estar onde está. O Corinthians é muito grande. Por quê? Porque, por exemplo, o Mano Menezes e a sua comissão técnica fizeram um estudo de mais de 20 partidas do Matias Rojas, quando o Mano estava no Internacional de Porto Alegre, e eles chegaram à conclusão que esse jogador não tinha chance nenhuma de vingar no futebol brasileiro, depois de um estudo profundo, tá, de pessoas de staff ali, né, da comissão técnica do Mano. No Corinthians não foi feito estudo nenhum. No Corinthians foi um desespero. Foram lá e pagaram para o jogador uma bala, meu irmão. Mais de 1 milhão por mês, tá? Mais de 1 milhão por mês. Então você imagina, se o Corinthians tiver que pagar esse contrato todo, faz as contas aí, vocês aí. A gente vai ter que colocar aí 13, multiplicar por 13, né? 13 vezes por ano, né? Que tem o salário, tem o 13º também, ainda tem férias também. Então você multiplica isso. É claro que é uma conta difícil de fazer, eu não quero nem, né, chegar numa conta exata aqui, porque ele recebe parte na CLT e parte em direitos de imagem. Então, judicialmente, eu não sei como é que ficaria essa conta, como é que se faz essa conta. Mas é um jogador que tem contrato até 2027. Enfim, é caríssimo, meu amigo. Tem gente falando em coisa de 80 milhões, o Léo Souza. É um jogador caríssimo, tá? Caríssimo. E o Corinthians se encontra numa situação difícil. Eu sei que essa culpa, e já deixei bem claro aqui, não é simplesmente do Augusto, né, do Rubão e companhia.
isso vem lá do Duílio, né? O problema Matias Rojas vem de Duílio Monteiro Alves. Mas já que você assumiu o clube, pô, você deixa de pagar 5 milhões no Mateuzinho, né? Enfim, dá uma segurada aqui numa outra contratação. Primeiro vai lá, vamos resolver aqui com o Matias Rojas. Essa é uma questão aqui que a gente pode sofrer um grande prejuízo. Eu acho que a única questão da atual diretoria é ficar atenta com isso, entendeu? Se não, meu amigo, o Corinthians vai tomar uns prejuízos aí desnecessários, tá? Salve, fiel! Recado importante agora no canal Alerta Corinthians. Você já conhece o site de apostas do Win? Não? É uma das melhores casas de aposta do mercado do mundo. E olha só, fechamos uma parceria e tem uma super oportunidade para você aqui do canal. Colocando o nosso código ALERTA11 do mesmo jeito que tá aparecendo aí na tela, você ativa aí o bônus de 500% no seu depósito. Isso mesmo, 500% no seu depósito. Isso significa que se você colocar aí, depositar R$100, vira 500. Depositou 1.000, vira R$5.000. Então não perde tempo. Corre lá agora no site, se registre e coloca o código ALERTA11 para você ativar o seu bônus aí e participar dessa grande oportunidade. Mas é por tempo limitado, hein? É por tempo limitado. Corre lá agora no site e se registra com o nosso código ALERTA11 para você garantir aí 500% de bônus no seu depósito. Então não perde tempo, corre lá no site, se registra. Tá vendo ali código promocional? É só você clicar ali no código promocional, se registrar e colocar o código aí ALERTA11, igual está aparecendo na tela aí, para você ativar o seu bônus e participar dessa oportunidade. Vai ficar fora dessa? Lógico que não, né? Corre lá, que é tempo limitado. Já já esse código vai expirar e você vai perder. Então não perde tempo, vai lá no site, se registra, coloca o nosso código ALERTA11 para você ganhar aí e ativar na hora. Se ativa na hora 500% de bônus no seu depósito. Mas jogue com responsabilidade e lembrando que é para maiores de 18 anos, tá bom? Venha se divertir com a Win. Fiel corintiana, continuando falando do Timão, né? E essa saída do Matias Rojas, hein, fiel? O que vocês estão achando disso tudo aí? Foi certa a atitude do Matias Rojas ou o Corinthians está errado em atrasar a parcela do jogador? Mas é que nem o Samir Carvalho disse aí na informação, né? A culpa disso daí tem muito do Duílio, né? Que fez contratos absurdos, né? Com vários jogadores. E na minha opinião, mano, é um livramento até. É um livramento. Dá 10 pro Rodrigo Garro, né? Melhor dar 10 pro Rodrigo Garro. Igor Coronado e Rodrigo Garro, que nem a opinião aí do Twitter, vai fazer o Corinthians esquecer rápido o Matias Rojas, que não deu alegria, né? Não jogou com vontade, era banco, já não estava satisfeito, né? Mas deve ter alguma coisa por trás disso daí. O Matias Rojas simplesmente abandonou tudo, né? Não apareceu nem nos treinamentos. E segundo a notícia aí, o Chico Garcia trouxe, o Matias Rojas inclusive já assinou até rescisão do contrato com o Corinthians. Resta saber se o jogador vai levar o Timão para a justiça ou não. Mas comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação aí do Matias Rojas. Agora, né, fiel, a situação é o quê? Vocês concordam em dar 10 pro Garro? Na minha opinião, tem que dar 10 hoje pro Rodrigo Garro, tá bom? É minha opinião. Comenta aqui embaixo se você concorda ou não. Eu vou ficando por aqui. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!